Amém, meus irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Diz amém. Amém. Eu te dar a oportunidade, como chegou, a família do Senhor foi acrescentando, foi chegando mais gente. Quero te dar a oportunidade, antes da gente falar sobre a palavra, de você cumprimentar alguém, levantar o seu lugar, dar um bom dia para alguém que você não falou ainda. Levanta o seu lugar aí. Levanta aí, Rosélio, levanta aí. João chegou lá atrás, Crismar, Joãozão chegou. Ei, João, saudade de você, rapaz. Paz, glória a Deus. Nina, quanto tempo eu te vejo, viu, Deus do céu. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Jorge, cabelo bonito, meu amigo. Aleluia. Vou fazer um corte desse para chegar lá em casa e minha esposa vai falar. Você vai concordar? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem veio com uma das mulheres ontem, dá uma glória a Deus aí, mulheres. Quem veio? Maravilha. Quem veio com uma dos homens aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Sempre mais forte o grito dos homens. Não quer dizer que veio mais homens ontem, mas os homens têm uma voz mais forte, né? Bom, foi um encontro maravilhoso, tanto da parte dos homens que estavam ali. Foi maravilhoso, quando as mulheres também. Foi uma bênção. Deus tem nesse tempo separado mulheres e homens para estarem mais juntos, aprendendo mais sobre o Senhor, caminhando mais próximo. Isso tem sido maravilhoso. Que Deus continue abençoando as lideranças, homens e mulheres, cooperadores também. Antes de começar a palavra, quero lembrar aos irmãos que nossa festa está chegando, 14 anos dessa igreja maravilhosa, a qual o Senhor direcionou o nosso querido pastor Roberto, pastora Roberta, para estarem sendo usados para estar abrindo mais uma casa do Senhor, num lugar diferente como este, a Camboinhas. Então, há 14 anos atrás, a maioria das pessoas conhece a história de como começou. Começou na casa do pastor Roberto, uma pequena célula. Passou-se o tempo, passaram-se a se reunir no salão de cabeleireiro que tinha no Camboinhas Mall. Depois foi feito um culto grande. Eu estava nesse culto de consagração do pastor Roberto, onde o bispo que veio lá de Santos, eu nunca lembro o nome dele, a cabeça bem branquinha, bispo Nelson, veio com a esposa e com a filha, consagraram o pastor Roberto, a pastora Roberta, ali no pátio do Camboinhas Mall. Estava nesse culto, que foi uma benção, e a igreja veio se mantendo de pé até os dias de hoje. O pastor Deus está praticamente desde o início aqui, né? Tem mais alguém aqui que está quase desde o início da igreja? Rosélia está aí. Quantos anos, Rosélia? 11 anos, né? Eu participei, fiquei um ano, de 2012 a 2013, quase 2013, mais ou menos, e depois não consegui ficar mais e voltei para cá em 2021 com a minha família, já com minha filha, né? E poder rever, conhecer novos irmãos. Então, dia 10, dia 11, dia 12 do mês 7, que é o mês de julho, nós estaremos aqui festejando com o Senhor os 14 anos dessa igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos amam essa casa? Diz amém. Amém. Quantos amam as pessoas que estão nessa casa? Diz amém. Amém. Nós estamos aqui por causa disso, né? Primeiro por causa do nosso Senhor Jesus, e depois porque, não sei vocês, vou falar para o pastor Deus que ele está aqui, pastor Deus estão aqui todos os cultos, né? Mas não sei vocês, eu quando estou viajando não posso estar aqui, me dá uma saudade do povo, meu Deus do céu. É muito bom ver os irmãos, estar com os irmãos. Essa igreja é uma igreja especial.
não é melhor que nenhuma das outras. É uma igreja especial porque nós estamos aqui, nós nos amamos, temos qualidades e temos defeitos, porém nós sabemos conviver uns com os outros em amor e no amor de Deus, né? Então eu queria aqui lembrar que nós teremos a nossa festa. Então você que de repente já está acostumado como funciona, já quiser ir colocando o seu nome e o seu tamanho de camisa, já pode procurar o nosso irmão Jorge. Creio que até à noite já terei o preço definitivo de camisa de adulto e camisa infantil. Então, se você já sabe como é que funciona, já quiser se adiantar, procura o irmão Jorge, procura a pastora Neuza e o presbítero Jorge, né? Ou a pastora Neuza, deixe o seu nome, o seu tamanho, porque nós teremos uma camisa linda também neste ano. E como os irmãos sabem como é que funciona, na sexta-feira nós teremos a nossa vigília, no sábado nós teremos a nossa festa de comunhão, que se o tempo estiver maravilhoso, nós faremos ali fora. Então vai ser um tempo de comunhão, onde teremos alimentação, brincadeira para crianças, um tempo recreativo, teremos músicas, louvor, adoração. O Senhor também vai ser um tempo que nós estaremos aqui com as nossas famílias em comunhão. Quantos estarão aqui pela fé? Diz amém. Amém. E hoje é isso. E no dia 12 nós finalizamos a nossa festa no culto à noite de adoração ao Senhor. No final do culto nós estaremos passando a programação que já é de costume da nossa igreja semanal. Hoje nós estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor, está tendo o privilégio de poder estar aqui um domingo pela manhã. Presbítero Jorge, pastor Adeus, pastor Rivaldo liberaram para que eu estivesse aqui nessa manhã, trazendo essa palavra. Nós estamos num tema muito maravilhoso, né, que é uma série, se eu não me engano, de 8 episódios, presbítero Jorge. Essa série se chama Justificação e Identidade em Cristo. Primeiro episódio foi falado sobre o banco dos réus e a falência humana. Se eu estiver errado, pode me corrigir, presbítero Jorge. O segundo episódio foi o veredito, justificados pela fé. O terceiro episódio foi a maravilhosa troca. E hoje o quarto episódio, o título é o selo da adoção de escravos a herdeiros. Olha que arte maravilhosa, meus irmãos. Meu Deus do céu, parece um filme, parece algo 3D, 10D, meu Deus do céu, muito realista. Se você pode, abra a sua Bíblia, Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 7. Quem trouxe Bíblia diz amém. Amém. Glória a Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Se você pode, se coloca de pé, nós vamos orar ao Senhor e vamos ler a palavra. Pai, te agradecemos por mais esse momento, estamos aqui em sua casa. Peço ao Senhor que agora, através do seu Espírito Santo, fale através da minha boca, que nossos corações estejam preparados para receber essa semente maravilhosa, que eu creio que é um tema perfeito para esse dia de hoje, a qual nós entenderemos o momento que vivemos hoje, que somos filhos amados e não mais escravos. Te agradecemos pela sua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é como uma espada cortante, que entra dentro de nós e faz uma diferença, e nos alimenta, e nos equilibra, e nos transforma. Peço ao Senhor que fale através da minha vida, que estou hoje aqui com essa missão, com temor e tremor, diante daquilo que o Senhor pode fazer neste lugar. Te agradecemos por tudo, na certeza que o Senhor está nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho Jesus, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Se você pode, sente-se e fique à vontade. Glória a Deus. Que notícia maravilhosa. Eu quero começar essa palavra trazendo uma ilustração ao coração dos nossos irmãos. Imagine a seguinte cena: um jovem escravo sujo, acorrentado, vivendo constante medo do chicote do seu senhor. Ele não tem nome, não tem futuro, não tem herança. Ele só existe para obedecer. De repente, um dia, o imperador de Roma envia um mensageiro com um documento oficial. O escravo é chamado. Ele pensa que vai ser punido, mas ao abrir o documento, descobre algo inacreditável. Ele foi adotado pelo próprio imperador. A partir daquele momento, ele deixa de ser escravo para ser filho. Ele recebe um novo nome. Ele recebe uma nova identidade. Ele recebe a herança e o direito de ser chamado o filho do imperador. Aleluia! Um jovem que era escravo, que não tinha nome, não tinha nada. Ele passa então a ser chamado filho do imperador, porque veio um documento para ele do imperador. E ele então agora, de escravo, passa a ser filho. Essa história não é apenas uma história bonita, ela é uma história profunda e uma história real para quem hoje também se considera e aceita ser filho de Deus. Eu não sei se algum de vocês tiveram um passado triste ou um passado não tão bonito. Nós temos aqui dito pela própria a Rosélia, sempre que ela pode, ela dá esse testemunho do que ela viveu. Talvez para algum de nós seja somente uma fala, mas para ela é uma mudança de quadro completamente. Aleluia! Ela sai de uma condição e ela passa a ser hoje a filha de um Deus poderoso e vivo. A história de hoje, o episódio de hoje, vem tratar, vem explicar para a gente o nosso posicionamento hoje como filhos adotados de um Pai hiper, super poderoso. Quem aí é filho de Deus diz amém. Amém. Antes de seguirmos a nossa palavra, quero lembrar os irmãos, aqueles que já são estudiosos da palavra vão ter facilidade de entender o que eu vou falar, mas para aqueles que estão aprendendo também pode passar a ter esse entendimento. Lembrando que quem escreveu a carta aos Gálatas foi Paulo. Paulo, ele é um escolhido por Jesus a trazer a palavra para os gentios, que é o povo que não tinha o acesso que os judeus tinham, a palavra que era Cristo. Paulo recebe essa missão, como os irmãos bem sabem, no caminho a Damasco. Paulo então, em seu cavalo, tem até uma música, né? Lá se vai Paulo em seu cavalo, né? Tem uma música assim, me avisa a cantar. É praticamente. E o Luísa sabe essa música, a música moderna de criança. A gente conhece mais as músicas antigas, né?
Juju com essa música. E eu escutava a Luísa, enfim, ouvindo e cantando essa música, e eu me lembrei, para poder colocar nessa nossa mensagem, quem é Paulo, quem foi Paulo, que escreveu com tanta precisão isso que acabamos de ler agora. A forma que Paulo escreve isso aos Gálatas, e nós trazemos para o dia de hoje, é uma afirmação muito poderosa, porém, que muitos cristãos tiveram dificuldade de entender isso. Em meados desse tempo que nós vivemos, em 2026, aonde o Evangelho se propaga de uma forma tão grande e poderosa, não é estranho o que eu vou falar para vocês, e talvez vocês conheçam pessoas assim. Tem gente que frequenta a igreja há mais de 40 anos, ou há mais de 50 anos, Jorge, que ainda tem medo de Deus. Sabia? Porque talvez não tiveram o privilégio de ser ensinado o Deus que nos adotou como filhos. Ainda vê Deus de uma forma distante, como se fosse um imperador ruim, ou alguém que quisesse o tempo todo castigar os seus filhos. Não que Deus não seja justo, não que Ele não seja justiça, mas eu quero falar hoje sobre um Deus que nos adotou como filhos, que deu a vida do seu único filho, para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que presente maravilhoso. E Paulo, que escreve essa carta maravilhosa, ele mesmo escreve no capítulo 1, no versículo 1, algo maravilhoso. Olha o que ele fala. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E olha o que ele fala também no capítulo 1, no versículo 11 e 12. O evangelho por mim anunciado, é Paulo falando, não é de origem humana, e eu não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, antes eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Paulo vem ser o escritor com o maior número de cartas do Novo Testamento. Paulo, ele conhece o Cristo ressurreto. Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 3, que as escritas de Paulo são consideradas grandes escrituras. Então, aquele que fala em Gálatas tem realmente uma revelação direta de Jesus, porém instruída, inspirada por Deus. Então, tudo que nós vamos hoje ler aqui é escrito por alguém, Rita, não só inspirado por Deus, mas que teve a revelação do próprio Jesus. Então, é bem assinado embaixo o que Paulo escreve então aos Gálatas. E eu quero aqui continuar nosso estudo de hoje dizendo algo importante. Quando diz essa palavra que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim que recebêssemos a adoção de filhos. Olha como está o tempo dessa palavra, a fim de que recebêssemos. Observem bem, meus irmãos, quando Paulo fala para que nós estivéssemos a fim preparado para receber, ele não está falando dessa forma aqui, olha só. Se você quiser, se você se esforçar muito, se você merecer, não, ele fala o seguinte, a fim de que recebêssemos, tem fé embutida nisso.
Afinal, não existe base de evangelho sem fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 vai dizer, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se vê, a certeza das coisas que se esperam. A fé, ela é praticamente o que eu chamo de substância para nós recebermos tudo aquilo que vem de Deus. Por exemplo, não se recebe uma cura sem fé. Quando oramos para que uma porta se abra, por mais que possamos orar uns com vozes mais altas, outros orando somente com o mexer dos lábios, assim como foi Ana quando pediu para que tivesse um filho, nessa oração precisa estar embutido fé. Sabe quando você ora para que uma porta se abra e o tempo passa, Rita, pastora Neuza, aquela porta se abre? Não está só embutido nisso as bênçãos ou a liberação da bênção, está embutido uma fé. Quem aqui já provou de orar, colocar fé em ação e receber uma bênção? Diz amém? Amém. Todo mundo, gente. Todo mundo, gente. Ontem eu falava na pequena oportunidade, que é o momento do nosso encontro dos homens, onde cada um tem a oportunidade da fala. Se tem para mim um dos maiores exemplos, aonde Jesus deixa para nós que a fé é muito poderosa, um desses exemplos é como descreve em Marcos capítulo 11, versículo 22, que diz assim: e Jesus disse, tenha fé em Deus, porque se tiverdes fé e disser a esse monte, lança-te ao mar, e não duvidar, olha isso, gente, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Isso é Jesus falando aos discípulos de Diane. Luziane, o que Jesus deixa para a gente é um exemplo muito grande que quem tem fé em Deus, posso dizer que as coisas impossíveis podem se tornar possíveis. Amém? Amém. Então, quando diz que Paulo vai dizer aos Gálatas, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, está a fé embutida nisso, meus irmãos. Então, que nós possamos entender que até para sermos filhos de Deus e viver como se fosse, precisamos crer que Ele é nosso Pai. Aleluia. Que a gente possa ter esse entendimento diário, que nós temos um Deus que é Pai. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Que isso possa enriquecer dentro de nós a certeza que o nosso Deus é o nosso Pai. Eu queria dividir esse estudo em 3 partes. E a primeira eu quero colocar a plenitude do tempo, que é o momento perfeito de Deus. Paulo, quando começa a dizer que chegou a plenitude do tempo, não foi um momento qualquer, nem foi um momento aleatório. Foi um momento exato que Deus havia determinado desde a eternidade. Quando Paulo diz aí, olha, mas é chegado a plenitude do tempo, está querendo dizer, sabe o quê? Que chegou o tempo exato. Sabe quando chega na sua vida o tempo? Pastora Neuza, sabe quando chega o tempo exato? Quando chegou o tempo exato do pastor Luciano ser salvo, foi o tempo exato de Deus. E ele não se atrasa. E ele nem chega antecipado muitas vezes. Ele chega no tempo exato. Sabe quando a gente passa por momentos assim, que parece que as nossas orações ficam naquele nível assim, Senhor, se você não vier agora e fazer algo,
vai ser difícil suportar esse peso. Alguém já fez uma oração parecida com essa? Tipo, Senhor, se isso não vier, eu já fiz mais de 500 orações desse nível. Pai, não sei como é que vai ser. Se o Senhor não prover, se o Senhor não abrir, se o Senhor não falar. Não que Ele seja obrigado, mas por Ele ser o nosso Pai. E quando nós estamos orando baseado na palavra, crendo, colocando fé em ação, Ele não chega atrás. E quando nós vemos o fruto da oração, e quando nós vemos o fruto da fé embutida naquilo que nós estamos pedindo e vimos resultado, clareia tudo em nossas vidas. O sorriso volta no rosto. A alegria invade a casa. Só quem provou de uma libertação, quem provou de um milagre, quem provou de portas abertas, pode sentir isso, sabe? Sabe quando você ora por alguém que você ama tanto, e você fala assim, poxa, eu queria tanto que ele fosse salvo, queria tanto que ele fosse liberto, queria tanto que ele encontrasse, queria tanto que ele voltasse para casa, e quando você vê isso materializado, você fala, Deus ouviu a minha oração. Olha, isso é tão bom. Deus ouviu a minha oração. Repita comigo, Deus ouve as minhas orações. Aleluia. E aqui na continuidade, olha que palavra difícil, meu Deus do céu. A expressão grega para chegou à plenitude do tempo é pleromatos tou cronou. Repita comigo, pleronatos. Vou dar mais uma chance. Pleronatos tou cronou. Já estão expert em falar grego. Vocês, meu Deus do céu. Pleronato tou cronou. Quer dizer, veio a plenitude dos tempos. Que quer dizer? O tempo chegou perfeito. O tempo estava maduro para chegar. E Deus chegou, então, e trouxe esses benefícios. E aqui, continuando o nosso estudo, interessante esse dado nas minhas pesquisas, estudando. Naquela época se falava uma língua grega que era a única que estabeleceu para aquele tempo, que é chamada de koiné. Havia uma grande expectativa messiânica entre os judeus. E acima de todo o propósito, de toda a lei, para que fosse cumprido aquilo que eles estavam esperando. O pecado estava diante do povo. Quando Paulo anuncia que essa adoção de pai para os filhos, e quando veio a plenitude dos tempos, ele estava falando sobre Jesus, anunciando Jesus aos gentios. Diante da tradição dita, interessante, que vai dizer que quando Paulo fala isso aos Gálatas, a sociedade romana, dentro delas habitando os judeus, vivia um tempo de paz nesse tempo, pastor Wilson. E os romanos já tinham evoluído, Rosélia, em vários aspectos. Por exemplo, interessante esse dado, em fontes verdadeiras, científicas, de estudos, vai dizer que os romanos já tinham aprendido, Cláudio, a fazer estradas para que as carroças, para que os carros daquela época pudessem passar. Então já estavam começando a experimentar de uma organização aonde eles viviam. E ali vai dizer que o tempo que eles viviam era um tempo de paz, nesse tempo aonde essa carta foi lida e vivida. E interessante que quando Paulo traz essa notícia e anuncia isso ao povo, isso vem fazer parte desse pacote maravilhoso que estava chegando à plenitude dos tempos. E interessantes, irmãos, trazendo isso para os nossos dias de hoje. Sabe quando Deus nos dá a oportunidade de
organizar a nossa casa, quando Deus nos dá a oportunidade de viver em paz no nosso lar, quando Deus nos dá a oportunidade de poder ter alimento em nossa despensa, esse é o momento, eu sempre falo sobre isso, quando tudo está bem, me parece ser mais fácil andarmos um pouco mais na presença de Deus. Quer ver? Quando está tudo bem, pelo menos aparentemente, nós estamos com a nossa despensa cheia, os nossos filhos estão em casa, nós estamos com um bom emprego, nossa família está numa sincronia perfeita. A gente tende, por muitas das vezes, meus irmãos, a afrouxar na nossa busca, na nossa intimidade. Eu falei isso aqui há pouco tempo atrás, e eu recebi uma mensagem de um irmão. Ele falou assim: pastor Ricardo, foi duro ouvir o que você falou, mas eu vivi isso durante o tempo. Eu falei assim: quando a nossa condição financeira não está muito boa, a gente passa horas buscando, isso é lícito, não estou falando que é errado, não. A gente passa horas buscando o Senhor, indo à consagração, indo à vigília, indo ao monte, colocando o nosso nome em mais de 100 listas de oração. Não só quando precisamos de uma porta financeira, mas também quando precisamos que Deus traga uma cura, e isso é lícito também. Porém, quando o Senhor abre as portas, quando o Senhor traz prosperidade, muitos já não frequentam a casa do Senhor. Quer dizer, quando nós precisamos em outro tempo das portas abertas, das finanças, nós chegávamos primeiro que o porteiro na igreja. Mas quando Deus abriu a porta, a gente... Quando eu falo a gente, não falo nós que estamos aqui, falo cristãos, uma pequena quantidade, vou dizer assim. E quando eu falei isso aqui na igreja, esse irmão falou para mim assim: rapaz, eu vivi exatamente isso. Quando Deus me prosperou, eu parei de ir para as orações, eu passei para a igreja somente domingo, eu não fui mais consagração, eu não orava mais 30 minutos, 40, agora eu oro 5, porque eu não tenho mais tempo, porque meus negócios cresceram, as minhas empresas. Essa história é muito anormal para vocês, ou vocês conhecem pessoas assim? A gente conhece pessoas assim. Mas eu creio que Deus tem levantado um povo nesse lugar, que vai continuar buscando ao Senhor, independente do tempo que você viva. Se Deus prosperou a sua casa, continue buscando. Se Ele trouxe cura, continue adorando. Se Ele trouxe um familiar que está perdido, continue adorando. Nós não precisamos mudar mediante aquilo que o Senhor faz em nós, ou através de nós, que nós possamos ter essa certeza que Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, sim, mas que a gente continue tendo prazer em buscá-lo. Pastor Ricardo, quando você fala em buscar o Senhor, você quer dizer também em frequentar a igreja? Falo sim. Sabe de quê? Quando você chega forte aqui, você fortifica o outro irmão. Ah, pastor Ricardo, mas eu posso ser crente em casa? Depende. Depende do que é crente para você. Depende do que é ser crente para você. Eu entendo que o estilo de vida cristã faz parte de eu estar aqui com vocês. Seja aqui, seja aí sentado. Por quê? Porque no dia que eu estiver fraco, eu escuto uma palavra de alguém. No dia que eu estou forte, eu alimento alguém. No dia que eu não estou tão legal, eu vejo minha filha que dançar, se caramba, vale a pena. No dia que, de repente, eu estou forte, se eu encontro com um baiano em algum lugar e não está tão forte, eu vou baiano, cara, Deus te ama muito. Ele vai te ajudar. Ele vai te tirar dessa. Meus irmãos, igreja é para isso também, meus irmãos.
igreja é para isso também, meus irmãos. Aproveite e olhe para alguém e fala assim: eu amo você, um amor de Cristo. Diga assim para ele: se você precisar de mim, repete aí, se você precisar de mim, eu estarei aqui pronto a te ajudar. Fala isso mais alto: se vocês precisarem de mim, eu estarei aqui pronto a te ajudar. Glória a Deus. Deus está aqui, amém? A presença dele está aqui. Deus, quando enviou o seu filho, ele escolheu enviar o seu filho mesmo. Ele optou por não enviar um anjo. Ele optou por não enviar um profeta. E tão menos estabelecer um rei terreno. Ele quis enviar o seu próprio filho. E ele foi nascido de mulher. Paulo está afirmando que Jesus não apareceu do nada. Você sabe que tem gente que pensa que Jesus apareceu como se fosse o Big Bang? Jesus apareceu e cara, agora ele aí, já apareceu grande, não. Para os irmãos que gostam de estudar e conhecem bem essa pessoa que eu vou falar, reverendo Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa interessante, que tem livros que já foram confirmados pelos rabinos, pelos pais da igreja, que por algum motivo não permitiram que estivesse na Bíblia, mas eu vou chamar de livros não santificando o físico, mas valorizando o escrito. Os estudiosos dizem que tem livros que falam sobre a infância de Jesus. Eu queria ler esse livro, sabia, gente? Eu queria achar esses livros. Eu acredito que seja difícil de achar, se existe. Mas eu queria saber como foi Jesus com 9 anos, 10 anos de idade. Tenho curiosidade para saber o que ele fazia, como ele vivia. Porque você imagina ele sendo 100% Deus, 100% homem, habitando na terra. Eu queria saber como Jesus era, sendo sincero. Ele se fez homem de verdade, e não apenas isso, ele nasceu sob a lei. Ou seja, ele se submeteu voluntariamente à lei que ele mesmo havia dado no Sinai. Irmãos, a plenitude do tempo nos ensina que Deus não improvisa. Repita comigo: Deus não improvisa. Ele planeja e ele cumpre. E quando ele age de forma completa. Coloque a mão no seu coração assim. Repita comigo assim: Deus, faça tudo por completo em minha vida. Fale mais uma vez: Deus, faça tudo por completo em minha vida. Aleluia, glória a Deus. O primeiro ponto que nós vimos aqui desse estudo foi a plenitude do tempo, o momento perfeito de Deus agir. O segundo ponto que nós vamos ver é da escravidão à adoção, uma mudança completa de status. O propósito da vida de Cristo está bem claro no texto. Ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção como filhos. A palavra grega para adoção é uiotesia. Repita comigo: uiotesia. Essa é a palavra grega para a adoção. Quer dizer, é um termo jurídico romano. No antigo mundo, quando alguém era adotado, ele deixava de ser o que ele era antes e recebia todos os direitos de um filho natural. Ele recebia o nome da família,
o direito à herança e o direito de chamar o pai adotivo de pai. Esse termo iotesia, que quer dizer adoção, ele é um termo jurídico romano, que era na verdade uma certidão para que as pessoas que fossem adotadas por seus senhores podia então ter o nome do seu senhor em seu nome, então passava inclusive a ter a herança de seus senhores. Tem um caso que eu vivi quando era bem jovem, bem menino. Eu jogava futebol no pequeno clube da cidade onde eu vivia, e nesse grupo, o Cláudio, tinha um garoto muito rico, muito rico, muito. Bom, isso meados do ano de, deixa eu fazer uma conta rápida, 81 mais ou menos, tinha 12 anos de idade. Esse garoto, ele chegava com o pai dele com um carro que era muito diferente para a época. Os antigos vão lembrar, Alfa Romeo. Quando ele chegava com o carro, Pedro Jorge, no campo, era um evento. As crianças, a Gilmar, pulava perto do carro assim, meu Deus. Eu lembro eu passando a mão no carro, Jorge, assim, passando a mão. Cara, que carro é esse, cara? Alfa Romeo. Desde que eu tenho entendimento, o primeiro carro que eu vi o meu pai ter foi uma Brasília. Eu era muito garotinho. O carro duro, meu irmão. Alguém aqui já teve Brasília? Pastor Dilson? Baiano teve Brasília? Teve Brasília, Pastor Dilson? Carro duro, Pastor Dilson? Pastor Dilson confirmou. Quando ele chegava Gilmar com Alfa Romeo, Nina, não era seu tempo, Nina. Mas quando você casar, você pede para o Mateus comprar um Alfa Romeo, bem antigo, Nina. Rita Rio. Então é o seguinte, qual era a nossa conversa pós-treino? Alguns falavam assim, pô, queria ser irmão de Carlinho, que era o filho do dono do Alfa Romeo. Pô, queria andar naquele carro ali. O sobrenome de Carlinho era, esse amigo nosso era Cruz. Aí eu brincava assim com o meu melhor amigo, que era Alex, que é meu amigo até hoje. Pô, Alex, a pessoa você tem o seu sobrenome Alex Cruz, você vai andar nesse carro. Aí, pô, queria só entrar nesse carro, meus irmãos. Um dia a gente ganhou o campeonato. Era lá no Jequitinhonha. Alguém aqui conhece o Jequitinhonha? São Gonçalo? Tinha um clube lá dentro chamado Sorriso, né, Pastor Wilson? Lá dentro de Jequitinhonha. Era lá no final do Jequitinhonha tinha um clube chamado Sorriso. E saíram grandes jogadores de lá. Para quem acompanha futebol, alguém lembra aqui do Alex, que jogou no Chelsea? Um zagueiro, camisa 3, jogou no Santos, jogou no Chelsea, saiu de lá. Teve outros jogadores que jogaram mais para aqui, Ibson, jogava muito lá. E eu lembro, Cláudio, no dia que a gente foi campeão, cara, o pai do Carlinho colocou a gente dentro do Alfa Romeo, né? Cláudio, ele saiu andando com São Gonçalo, eu me senti o filho do rei, cara. Eu olhava para a janela e dava tchau para todo mundo, igual político, gente. Oh, beleza? Dava tchau. Mas eu estava dentro do Alfa Romeo, cara. Se esse ato já foi algo tão importante, você imagina hoje a gente saber que nós somos co-herdeiros com Cristo. Saber que hoje nossa posição não é mais de escravo, mas é de filho. Porque, como os irmãos bem sabem, nós fazemos parte dessa nova aliança a partir de Cristo. O povo que viveu no Antigo Testamento, o relacionamento com Deus era um pouco diferente. Então era muito comum, como os irmãos conhecem bem da história, Faraó prendeu todo mundo, botou todo mundo para trabalhar de escravo. Meus irmãos se imaginam viver naquela época assim. Não devia ser fácil não, hein?
Imagina trabalhar com o sol na sua cabeça, sendo um povo escolhido, povo adquirido, povo de Israel, escravizado. Hoje nós temos, na nova aliança, esse status de filhos de Deus. Isso é muito bom, meus irmãos. A gente não tem mais medo de falar com o nosso Pai. A gente não tem mais receio de falar com Ele. Nós temos acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Eu quero deixar algo firmado dentro de você. Seja qual for o estado que você se encontrar em algum dia, lembre-se de uma coisa: o preço foi alto pago por mim e por você. Nós recebemos um nome precioso ao nosso favor, que é o nome de Jesus, o nome que está acima sobre todo nome. É um nome precioso que nós não podemos desperdiçar esse nome. Se você se vê de uma situação difícil na sua vida em algum momento, lembre-se que você é filho e que você tem o nome de Jesus ao seu favor. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia, me alegro com isso demais. Paulo está dizendo algo extraordinário. Aqueles que antes eram escravos da lei, do pecado e da maldição, agora foram adotados por Deus. Aleluia. Antes eu era escravo, agora eu sou filho. Repita comigo: antes eu era escravo, agora eu sou filho. Diga comigo: antes eu era órfão, agora eu tenho pai. Repita comigo: antes eu não tinha herança, agora eu sou co-herdeiro com Cristo, meu Deus. Aleluia, eu me alegro com isso. Eu me alegro porque esse é um presente dado pela graça. Pela graça. Quando eu creio que sou adotado em Cristo, um documento é assinado no céu com o sangue de Jesus. E Paulo vai mais fundo ainda, ele diz: assim você não é mais escravo, mas agora você é filho. E por ser filho, Deus o fez também herdeiro. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, indo para o terceiro ponto, lembrando que o segundo ponto foi da escravidão à adoção, e o primeiro ponto foi a plenitude do tempo, o momento perfeito de Deus. E agora o terceiro ponto é o Espírito que clama: Abba, Pai. Conversando com um judeu, que me encontro com ele toda quarta-feira, ele fala que existe uma expressão máxima dentro da casa de um judeu. Ele fala: a expressão máxima que nós temos dentro da nossa casa, isso eu ouvi de um judeu de 52 anos. Nós que somos judeus, criados por pais judeus, nós temos uma expressão máxima dentro da nossa casa, que é direcionada ao Adonai. Porque o judeu que não consegue crer que Jesus é o Messias, ele se refere ao Deus Adonai, ao Criador. Para eles, os que são ortodoxos, eles têm dificuldade de crer que Jesus é o Messias. Então, grande parte dos judeus que são ortodoxos ainda estão aguardando o Messias chegar até hoje. Esse judeu que eu converso na quarta-feira, ele fala para mim assim: Ricardo, você pode me discipular do que você quiser, mas se você puder, não fala para mim que Jesus é o Messias que veio, não, porque a gente ainda está aguardando o Messias. De vez em quando eu não aguento, Vitor Jorge. Eu dou uma pedrada nele assim. Eu falo: cara, Jesus é tão bom. Aí já começa a pôr para mim assim: cara, Jesus, ele é engraçado. Então eu brinco com ele um pouco assim, mas eu falo:
Rapaz, se você conhecesse Jesus. Ele, para com isso, vai acabar a nossa aula, hein? Vai acabar. Eu falo, rapaz, se você deixar Jesus entrar na sua casa, ei, mas eu já conheço o Adonai. Eu não estou falando de Adonai, não, rapaz. Estou falando de Jesus, ei. Mas eu estou aguardando esse Messias. Não, ele já veio. Tu está atrasado, hein, rapaz? É uma figura, um cara especial, que eu creio que ele vai crer em Jesus e vai aceitar, meu irmão. Porque ele, rapaz, merece conhecer Jesus. Esse merece. O judeu bravo, meu irmão. Meus irmãos, como eu falei, o terceiro ponto é o Espírito que clama, Abba, Pai. Agora Paulo chega no ponto mais poderoso do texto e diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, ao qual clama, Abba, Pai. Voltando ao que eu falei da expressão de um filho judeu para com seus pais, num ambiente familiar, esse judeu fala assim: Ricardo, a expressão que a gente usa mais forte dentro da nossa casa é Abba, Pai. E a segunda que a gente usa é Yas Mama, que é mãe de amor. Por quê? O judeu, ele é criado pela mãe, porque o pai vive na rua trabalhando. É a mãe que educa os seus filhos judeus, 100%. Sendo que a mãe, conforme ele judeu, ele falou, ele é judeu, ele falou o seguinte: a minha mãe, ela não me ensinou somente a vida, ela me ensinou a Torá. Então a maioria dos judeus conhece os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles são ensinados somente a Torá. Por eles serem ensinados dentro de casa pela mãe, eles usam essa expressão demais: Abba, Pai e a Mama. E eu falava para ele assim: mas por que vocês usam essa expressão? Aí ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: Ricardo, a expressão Abba, Pai que nós usamos porque entendemos. Olha o que ele falou. Nós usamos essa expressão porque entendemos que Deus, Ele é um Pai de amor. Olha o que ele falou. Nós cremos que nosso Deus, e aí fala Adonai, é um Deus que nos ama incondicionalmente. Por isso nós temos confiança que nós venceremos todas as nossas guerras. Como um judeu me falou isso, David Jorge? Eu comecei a trazer na mente, pastor Adilson, aquele dom que os judeus têm, que é o que protege os mísseis que vêm de outros países. Eu não sei se o nome é dom exatamente. Lembra, Pedro Jorge? É o dom, lembra, pastor Adilson? Não sei se o nome. Lembra, Cláudio? Jorge, lembra alguma coisa, irmãs? Exatamente. Me veio à mente isso na hora. Por quê? Não é trazendo um simbolismo, meus irmãos, para dentro da mensagem. Eu queria que os irmãos tentassem entender isso dentro de vocês. A forma que ele me falou sobre de como ele vê Deus me chamou a atenção, me ensinou uma coisa ali muito importante. Ele falou assim: Ricardo, independente de qualquer coisa que aconteça na minha vida, isso não Deus falando, eu creio que o Adonai nunca vai me abandonar. Ele sempre vai nos proteger das nossas guerras. Sabe o que eu aprendi com o judeu? Que não importa o tamanho do obstáculo, não importa
quem está guerreando contra nós. Não importa a situação que eu estou passando. O que importa é que Deus, que é por nós, é muito maior, gente. Sabe o que você tem a certeza que o seu Deus, que é o seu Pai, Ele te protege em todo o tempo com as suas asas. E debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Meu irmão, nunca saia debaixo dessas asas. O mundo é mau, A palavra de Deus diz que o mundo é jaz maligno, habitação do maligno. Mas o que você puder se manter debaixo dessas asas, aonde você vai estar seguro, se mantenha e mantenha a sua família guardada neste lugar. Não negocie a sua família com o mundo, meus irmãos. Vale muito a pena você se esforçar para manter a sua casa debaixo das asas daquele que é todo poderoso para te guardar e para me guardar. Eu aprendi isso com esse judeu, Cláudio, impressionante, rapaz. Quando ele falou isso, começou um redemoinho dentro de mim, disse, caramba, rapaz, esse cara crê muito que Deus guarda ele em todo o tempo, independente do momento que ele viva, Nina. Sabe o que é você sair da sua casa? Meus irmãos, eu não sei se vocês têm esse costume, acredito que vocês tenham. Você sair da sua casa e falar assim, Deus, acampe os seus anjos ao meu redor. Meus irmãos, isso tem um poder maravilhoso. Não é um simbólico, é o poder de dizer, Deus, obrigado porque eu serei guardado por ti todos os dias. Quem tem costume de fazer isso, levanta a mão para que eu te veja. É exatamente isso. Eu duvido que quando o Cláudio chega na mesa dele, a primeira coisa que ele faz é orar. Duvido que ele não... Claro que ele faz isso. Para proteger o dia. Para guardar o dia. Quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente traz para a nossa memória, a gente joga para a nossa memória que nós temos um Deus que é muito poderoso, mas que é Pai, porque o Pai cuida. Oh, meu irmão, Jorge, seus filhos estão grandes, Jorge, mas quando era pequenininho, Jorge, você pegava no colo, não pegava? Minha filha até hoje, meu irmão, com essas pernas grandes que tem ali. Onde saí da casa do meu pai, ela, pai, me dá colo, meu irmão. Parecia que estava levantando uns 3 sacos de areia, Paulo. Ela falou para mim assim, com a cara mais linda, pai, estou pesado. Disse, não, tá não. Mas ela quer colo até hoje, rapaz. E ela, aí Jorge, ela, quando eu pego ela no colo, ela encosta o rosto dela no meu, eu fico assim, caraca, isso aqui é muito gostoso, rapaz. Não é transferindo como sensibilidade ou fragilidade, mas eu consigo ver Deus acalentando a gente nos momentos difíceis, sabia? Eu consigo ver Jesus chorando quando eu estou chorando na minha dificuldade. Se você não quiser ver, não veja, mas eu vejo assim. Mas também quando eu venço, eu vejo Ele pulando comigo. Caramba, você conseguiu, rapaz! Eu vejo Deus assim, meus irmãos. Essa é a minha forma de ver. Eu vejo um Deus que vibra com a minha vitória. Eu vejo um Deus que solta fogo, se pudesse soltar no céu, quando eu alcanço o objetivo. Mas também vejo o Espírito Santo intercedendo por mim nas minhas fraquezas. Sabe quando as palavras não saem da boca porque o momento está tão pesado, mas você se ajoelha e você percebe que tem alguém intercedendo por você? Esse é o Espírito Santo. Quem aqui já teve essa experiência de estar num momento tão difícil, o Espírito Santo sentir que está intercedendo por você, meu irmão? Meu Deus do céu. Isso é muito poderoso. Aleluia. O Espírito não clama de forma fria e religiosa. Ele clama Abba. É uma palavra interessante. Abba é uma palavra aramaica
que as crianças usavam para chamar o seu pai. E como papai ou pai querido. Então quando a gente fala Abba Pai, está falando pai querido. Me alcance nesse momento difícil. Abba Pai. Pai querido, entra na minha casa. Transforme o meu lar. Abba Pai. Me ajude a passar nessa faculdade, não ficar em recuperação igual o Nina não ficou. Abba Pai. Pai, meu irmão, Deus quer que a gente tenha essa intimidade com Ele, de correr para os braços dele no momento que a gente precisa, porque os nossos filhos correm para os nossos braços, meus irmãos. Eu lembro de algumas vezes minha filha sentir medo de alguma coisa. Pai. Já fez isso com a sua mãe, Nina? De sentir medo de alguma coisa? Ajuda. Você não lembra? Você era pequena. Mas é comum quando um filho ou uma filha sente medo de... Bom, hoje não tem mais isso, mas quem lembra que da época do perro na rua? Eu tinha um medo de perro, gente. Eu corria para debaixo da cama com o perro a 3 km da minha casa. Gente, aquela época do perro, do bate-bola, meu Deus do céu, estava a bola pô, na rua. Eu morava, aonde eu morava na Venda da Cruz, tinha um carnaval na pracinha. Lembra, filha? Uma história curiosa, meus irmãos, já estou encerrando. A minha esposa, olha isso, Jorge. A minha esposa, antes de eu conhecer ela morava numa rua depois da minha. Eu não conhecia ela. Tinha uma rua que separava a minha rua da dela. E depois que eu conheci ela, quando fui namorar ela, aí, quando fui ver onde ela morava do outro lado da minha casa, assim. Jesus, botou a bênção tão perto, Jesus. Não precisa nem pegar um ônibus, Celsa. Nem pegar um 532 Mauá, nem um ônibus desse. Cláudio, eu ia andando, Cláudio, para a casa dela, não gastava R$1, Jorge. Que bênção, meu Deus. De vez em quando ele ia andando. De vez em quando direto trabalho, alguma coisa. Mas era muito pertinho, cara, muito perto. Aleluia. Irmãos, isso é algo que o Antigo Testamento, interessante isso aqui. No Antigo Testamento não existia essa fala, Abba Pai. Ela veio existir já na Nova Aliança. Por quê? Porque os termos que usavam eram Senhor, Jeová, Altíssimo. Os irmãos lembram de alguns irmãos mais velhos de nós, quando oravam, falavam Senhor, Altíssimo. Pastor Deus, lembra a diferença de Deus. Altíssimo, grandioso, Jeová. A forma que eles falavam, né? E ok, era a forma que eles usavam para poder se relacionar ou falar com Deus. Mas isso era algo novo. Isso só se tornou possível depois que Jesus veio e nos adotou como filhos. Aleluia. O Espírito Santo, olha que lindo isso aqui, meus irmãos. O Espírito Santo é a certidão de adoção que Deus colocou dentro do nosso coração. Quando você ora e sente uma intimidade profunda com Deus, quando você chora na presença dele, quando você consegue dizer Pai com confiança, isso não é emoção, isso é o Espírito Santo testificando que você é filho de Deus. E eu fecho minha palavra dizendo uma coisa que está implícita nessa leitura, e para que a gente saia daqui com essa certeza, e não como uma frase dita no altar. Paulo diz assim: assim você já não é mais escravo, você é filho. E por você ser filho, você herdou algumas coisas. Nós herdamos a vida eterna em Jesus. Nós herdamos as promessas em Jesus.
Nós somos herdeiros no reino de Deus. E tudo que pertence ao Pai, através do Filho, chega até as nossas vidas. E eu concluo meu estudo de hoje, que me enriqueceu e me trouxe boas memórias daquilo que eu sou em Cristo, dizendo que o Espírito Santo em nós nos dá a possibilidade de chamarmos o nosso Deus de Pai. Que a gente possa ter isso cada dia confirmado em nosso coração. Que Deus é Deus, sim, mas Ele é Pai, que através do seu Filho nos adotou e nos deu uma certidão, aonde nela contém a herança da vida eterna e das promessas em Cristo Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diz amém. Amém. Nunca se esqueça disso. Nós somos filhos amados e adotados em Cristo Jesus. Se você pode, se coloca de pé. Aleluia. Queria, antes da Rosélia cantar, fazer uma oração, agradecer ao Senhor e depois peço à pastora Neuza para estar encerrando o culto com uma oração e nos despedindo em paz. Lembrando que essa semana nós seguimos com a nossa programação quarta-feira. Hoje à noite nosso culto, quarta-feira o nosso culto às 20 horas, quinta-feira cenáculo de oração, sábado pela manhã, consagração às 8 horas. Se você pode, coloque a mão assim no seu coração. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Pai, nós agradecemos pela sua palavra, mais um domingo pela manhã, onde nós podemos ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar dentro de nós, para que nós possamos aprender. Que essa palavra ela se intensifique dentro de nós, da importância dela, de entendermos que somos filhos amados de um Pai muito poderoso, o Criador de tudo. Que dentro de nós não exista mais medo de chegar até o Senhor, Pai. Que dentro de nós não exista mais confusão em nossa mente. Que não exista mais dúvida. Que através dessa palavra que foi pregada e confirmada em sua palavra, nós possamos ter o entendimento que hoje nós somos filhos e temos acesso ao Pai através de Jesus, que é aquele que venceu a morte, é aquele que dá a vida pelos seus, o Jesus que é poderoso para salvar, para libertar, para dar a vida a quem precisa, para libertar das prisões. Esse é o nosso alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Obrigado por esse povo que esteve aqui, juntos para estarmos dizendo para Ti que nós te amamos, que nós também somos dependentes da Sua graça e que nós possamos nesse dia ainda experimentar um pouco mais do Seu amor manifestado em nossas vidas. E que essa palavra ela possa se identificar dentro de nós e que possamos estar com ela gravada em nosso coração. Te agradecemos por tudo, na certeza que o Senhor continuará conosco até o fim dos nossos dias. E todos aqueles que creem dizem amém. Amém. Deus abençoe, aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né? Eu não sou mais escravo do medo. Quando nós não tínhamos o Senhor, nós tínhamos medo de tudo, né? Mas, como Ele nos adotou, agora nós não pretendemos ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. Nós temos um Pai forte. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Amém.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, assim como eu falei ontem, né, no culto das mulheres, vou repetir hoje, né? Boa essa palavra. Como é bom saber, né? Que nós temos um Pai adorável, que nós não somos qualquer um, né? De jeito nenhum, igreja. Nós somos filhos do Rei, somos filhos de Deus. Haja o que houver. Talvez nós estamos pedindo algo, ainda está demorando, mas nós temos certeza que vai vir, como disse o nosso pastor, na hora certa, no momento exato, a vitória chega. Louvado seja Deus. Essa é a certeza que nós temos. Eu tenho essa certeza, porque eu já passei por isso, né? Muitas vezes a gente quer para ontem, a gente fica... O pastor Ricardo não falou, chegou a sair lá nos meus olhos, que chegou uma época da minha vida que eu falei, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não vou conseguir aguentar, eu não vou suportar ver o que eu estou vendo. E o Senhor fez. O Senhor faz, igreja. Tenha certeza disso. Então eu louvo a Deus, igreja, por estar aqui. Por hoje poder estar aqui ouvindo essa palavra, que eu tenho certeza que eu vou sair daqui mais encorajada a buscar mais e mais a esse Deus, com toda certeza de que Ele é o nosso Abba Pai, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar, o pastor já orou, né? Só da bênção, né? Eu creio que logo mais a gente vai estar aqui cultuando o Senhor. Louvado seja Deus, né? Porque nada pode impedir
Eu digo para a igreja que quarta-feira eu não pude vir, mas eu fiquei em casa, meu Deus. Ainda falando, olha, eu agora que eu não posso ir, não está transmitindo, Jesus, eu queria estar lá, porque eu amo estar aqui, igreja. Eu amo estar com vocês, amém? Vamos receber a bênção? E que o amor de Deus, que as suas doces comunhões e consolações, que o Espírito Santo de Deus, nosso Abba Pai, possa estar conosco todos os dias da nossa vida, desde agora e para todos sempre, e todos digam amém. Glória a Deus.